Eu sou Roberto Rizzuti e este é o Evangelho em Ação. Hoje, uma reflexão objetiva e prática do Evangelho com Júlia Moretti e Lorenzo Ritti. Júlia, Lorenzo, é com vocês. Olá e bem-vindas, bem-vindos à nossa investigação de hoje. Vamos nos debruçar sobre uma passagem, olha, curta, mas incrivelmente densa, cheia de imagens marcantes do Evangelho segundo Lucas. Exato. Capítulo 12, versículos 35 a 40. Uma passagem bem conhecida. Isso. A nossa fonte é a proclamação do Evangelho mesmo. O cenário, para a gente se situar, Jesus está ali instruindo seus discípulos mais próximos. E a nossa missão aqui, digamos, é tentar desvendar a mensagem principal sobre vigilância, sobre estar pronto, que pulsa nessas palavras. É uma mensagem forte, sem dúvida. E já começa impactante, né? A passagem nos agarra logo de cara com uma ordem visualmente muito forte: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O que isso nos comunica assim de imediato? Olha, sugere prontidão, né? Agilidade, luz e meio à escuridão. Parece simples, mas tem bastante coisa aí pra gente pensar. Vamos explorar isso juntos, então. Começando por essa primeira parte: que vossos rins estejam cingidos. Para nós hoje, pode soar um pouco enigmático, né? Sim, não é uma expressão do nosso dia a dia. Pois é. Mas no contexto original, era algo muito concreto. As roupas da época, as túnicas, eram longas, podiam atrapalhar o movimento. Com certeza. Imagina ter que correr ou trabalhar com aquele monte de pano solto. Exato. Então, cingir os rins era basicamente levantar e prender essa túnica na cintura, geralmente com um cinto. Isso liberava as pernas para a pessoa se mover rápido, trabalhar, viajar. Então, na prática, era estar desembaraçado, pronto para ação. Isso. Estar livre para agir sem nada aprendendo. O simbolismo, então, aponta para um estado de alerta, sabe? Uma preparação mental, espiritual. É como se dissesse: olha, se livrem do que pesa, do que distrai, fiquem focados e prontos para agir a qualquer momento. Não é uma espera passiva, de braços cruzados. É uma prontidão ativa mesmo. E a segunda parte da imagem? E as lâmpadas acesas. No mundo sem eletricidade, a noite era escuridão total, né? Às vezes perigosa. Fundamental ter luz. Uma lâmpada a óleo acesa era vital para ver o caminho, para continuar trabalhando, para segurança mesmo. Sim. E simbolicamente isso fica ainda mais potente, eu acho. Uma lâmpada acesa na noite representa o quê? Vigilância ativa, consciência desperta. Enquanto talvez o mundo ao redor está dormindo ou indiferente. Pode ser a fé que ilumina, a esperança que não apaga, né? Ter clareza mesmo em tempos difíceis, de incerteza, é não ser pego de surpresa pela escuridão, seja a escuridão literal ou a metafórica, né? É um chamado para manter acesa essa chama da atenção, da fé, da consciência espiritual, pronto para o que vier. As duas imagens juntas pintam um quadro bem poderoso do discípulo ideal. Ágil, focado e... iluminado. desperto. Perfeito. E essas imagens, então, de prontidão pessoal, elas meio que preparam o terreno para a primeira parábola, ou talvez uma analogia, que Jesus usa logo em seguida. Ele diz: sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento. A parábola dos empregados vigilantes. Exatamente. Para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. O ponto-chave aqui, eu acho, é a imediatidão da resposta. Imediatamente, logo que ele chegar. A ênfase é forte nisso. Muito forte. A espera não é relaxada. Não é tipo, quando ele chegar a gente vê. Não. É uma espera atenta, na ponta dos pés, pronta para agir ao primeiro sinal. A porta tem que ser aberta na hora. Não dá tempo de procurar a chave, de se ajeitar, de... sei lá, acender a lâmpada só naquele momento. Não mesmo. A prontidão tem que estar lá antes. É uma expectativa que exige atenção total. E qual é a consequência ou a recompensa dessa prontidão? Bom, primeiro vem a bem-aventurança. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados, quando chegar. Mas aí vem o ponto que, para mim, é o mais surpreendente, que subverte totalmente as expectativas, que é: a recompensa não é só um elogio,
ou um descanso. O texto diz: em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando-o servirá. Nossa, peraí, o Senhor? Vai servir os empregados. Exatamente. É uma inversão de papéis, assim, radical para a época, e talvez até hoje, né? O senhor da casa, a figura de autoridade, aquele que deveria ser servido, é ele quem assume a postura de servo. Incrível, ele mesmo vai cingir-se, usando a mesma imagem que ele pediu para os servos. Percebe? Ele se prepara, acomoda os empregados na mesa e serve pessoalmente. O que é fascinante aqui não é só a recompensa em si, mas a qualidade dessa recompensa. Revela uma intimidade, uma honra, uma comunhão que a gente nem imagina. Não é só evitar uma bronca ou ganhar um bônus. Não, é participar de uma relação, de serviço mútuo, de alegria profunda com o próprio mestre. Isso diz muito sobre o caráter desse senhor. Ele não é um chefe carrasco. O poder dele se manifesta no serviço, na partilha. A vigilância abre a porta para esse tipo de relacionamento transformador. Essa inversão de papéis é realmente um dos pontos mais fortes, né? Mostra um tipo diferente de autoridade. Uma liderança servidora levada ao extremo. Mas a parábola não para aí, né? Ela adiciona um elemento crucial. Sim, a incerteza do tempo. Exato. O texto continua. Caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada. Na divisão romana da noite, isso era tipo a segunda e a terceira vigílias. Bem no meio da noite. As horas de sono mais pesado, né? Quando a vigilância naturalmente cai. Quando a pessoa já está cansada de esperar. Justamente. A chegada pode acontecer no momento menos provável, talvez o mais inconveniente. Uhum. E a felicidade prometida, o felizes serão, está ligada diretamente a essa perseverança. Se, assim, os encontrar. Isso reforça que a prontidão não pode ser só por um tempo, né? Não adianta estar alerta às 9 da noite e apagar à meia-noite se o senhor chega às 3 da manhã. A mensagem parece clara. Como a gente não sabe a hora exata, o estado de prontidão tem que ser constante. Mas aí fica uma questão, né? Essa vigilância constante não parece quase sobre-humana? Um fardo pesado demais? Como manter essa prontidão toda sem ficar exausto? É uma tensão real, sem dúvida. Será que não é tanto uma tensão ansiosa 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas talvez uma orientação fundamental da vida? Um compromisso de fundo que vai moldando as escolhas, as prioridades, mantendo a lâmpada do propósito sempre acesa, mesmo que a chama balance um pouco? Essa é uma ótima leitura. E talvez para sublinhar não o fardo, mas a seriedade e imprevisibilidade da coisa toda, Jesus introduz uma segunda analogia, bem mais abrupta, até um pouco desconcertante, a do ladrão. Ah, sim. A do dono da casa e o ladrão. Isso. Ele diz: mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. A lógica aqui é cristalina. Faz todo sentido. A gente só vigia contra um ladrão porque não sabe quando ele pode vir. Se soubesse a hora, era só ficar esperto naquele momento. Exatamente, ninguém fica de guarda o tempo todo se souber o horário exato do perigo. E comparar a vinda do Filho do Homem, que é um termo que Jesus usa bastante para falar de si mesmo, né? Especialmente em relação ao futuro ou a momentos decisivos, comparar isso com a chegada de um ladrão é forte. É bem forte. O que essa imagem enfatiza? Para mim, principalmente a surpresa, a repentinidade do evento e o caráter indesejado, disruptivo, para quem está desprevenido. Faz um contraste com a primeira parábola, né? Lá, a chegada do Senhor era motivo de alegria e recompensa para quem estava pronto. Isso. Mas para o dono da casa, que não vigia, a chegada do ladrão é desastrosa. A mesma chegada pode ter efeitos opostos, dependendo da preparação. Então, a ignorância sobre o quando exige uma postura sobre o como. Tem que estar preparado sempre. Precisamente. Essa analogia do ladrão, eu não acho que o objetivo principal seja gerar medo, sabe? Mas sim reforçar a urgência e a total impossibilidade de prever o momento crucial. Ela meio que elimina qualquer desculpa para procrastinar ou relaxar demais. Entendi.
Ela funciona como um choque de realidade. Não dá para prever, então viva preparado. Se a gente conecta tudo, ela serve para isso mesmo. Entendi. Então a analogia do ladrão funciona como um contraponto forte à dos servos. As duas apontam para a mesma necessidade de prontidão, mas por ângulos diferentes. Uma pela promessa da recompensa e da comunhão, e a outra pelo alerta contra as consequências da negligência. E depois dessas duas ilustrações, o texto avança para a aplicação direta, né? Sem rodeios. Sim. Aí Jesus fala diretamente aos ouvintes. Originalmente os discípulos, mas por extensão, a gente hoje também, né? Ele ordena: vós também ficai preparados. Não é mais uma história para pensar a respeito. É um comando claro, pessoal, direto ao ponto. E a justificativa para essa ordem veio logo em seguida, amarrando tudo. Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Essa é a declaração central que explica por que tudo isso foi dito antes. A imprevisibilidade não é um detalhe, é o motivo da vigilância constante. Exato. E como, então, obedecer a esse comando de ficar preparado? O próprio texto nos dá a resposta, né? Voltando para as imagens lá do começo. Exato. Mantendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Essa é a forma prática, postura de vida que é pedida. Não há uma preparação passiva de quem só fica esperando acontecer, mas uma preparação ativa, engajada, desembaraçada e iluminada. É um modo de viver orientado para essa possibilidade que está sempre presente. Perfeito. E se a gente tenta fazer uma síntese, né, dos fios que tecem essa passagem, a gente vê uma coerência muito grande. Tem o chamado a vigilância ativa, as lâmpadas acesas, que implica consciência, fé, discernimento. Tem a exigência da prontidão constante, os rins cingidos, que sugere agilidade, foco, desapego do que impede. Sim. Tem a afirmação da natureza imprevisível de momentos decisivos, essa chegada do Senhor ou do Filho do Homem, que é comparada tanto a uma festa quanto à invasão de um ladrão, para mostrar os dois lados da moeda, né? Alegria para os preparados, choque para os desprevenidos. Cobre as duas possibilidades. Isso. Tem a promessa de uma recompensa extraordinária, marcada por aquela inversão de papéis surpreendente, radical, onde o mestre serve os servos fiéis, apontando para a natureza do reino. Que é algo muito forte. Muito. E por fim, atravessando tudo isso, tem um senso de urgência, de seriedade. Não é para deixar para depois. Faz sentido. Agora, pensando na ressonância disso hoje, para além do contexto estritamente religioso da espera pelo Filho do Homem, o que significa cultivar essa mentalidade de prontidão na nossa vida? Boa pergunta. A passagem nos convida a refletir sobre o que é estar preparado num sentido mais amplo, né? Pode ser sobre estar pronto para oportunidades inesperadas que aparecem na carreira, por exemplo. Ou talvez estar presente e atento nos relacionamentos, pronto para responder quando alguém precisa. Sim. Ou estar preparado para enfrentar dilemas éticos, momentos de crise pessoal com integridade, com clareza. Estar aberto a momentos de verdade, sabe? Aqueles momentos de cair a ficha que podem surgir no dia a dia. Momentos de revelação pessoal. Isso. A questão que fica é como essa postura de ter as lâmpadas acesas, que seria ter clareza, propósito, conhecimento, e os rins cingidos, foco, agilidade, desapego do que não serve, como isso se traduz em ações concretas, em prioridades, em como a gente usa nosso tempo, nossa energia. E a imagem do Senhor, que serve também, desafia nossas ideias de sucesso, de poder, de recompensa, né? O que a gente valoriza de verdade. Exatamente. Coloca tudo em perspectiva. Excelente ponto. Então, se a gente fosse destilar a mensagem essencial, daria para dizer que Lucas 12, 35 a 40 é um chamado, olha, intenso e cheio de imagens para a gente viver num estado de alerta e preparação contínua. Mas um alerta que, no fundo, parece ser motivado mais pela esperança, pela antecipação de um encontro importante, transformador, simbolizado por aquele senhor que serve, do que pelo medo que paralisa, medo da punição. Concordo. A tônica parece ser a da esperança vigilante.
E como o momento exato desse encontro, seja ele qual for na vida de cada um, continua um mistério, toda a ênfase cai na qualidade da nossa espera e da nossa vida agora no presente. Ela tem que ser ativa, consciente, desembaraçada e pronta. É um convite a viver com propósito e atenção, né? Sem dúvida. E talvez, para deixar uma reflexão final com quem nos ouve, a gente possa voltar para essas imagens tão concretas do texto. Pensando além das interpretações teológicas específicas sobre a vinda do Filho do Homem, o que significaria na sua vida pessoal, profissional, comunitária hoje, manter as lâmpadas acesas? Boa provocação. Que tipo de conhecimento, de clareza de valores, de consciência ou mesmo de fé precisa ser cultivado ativamente para iluminar suas decisões, seus caminhos? Quais são as vigílias importantes para cada um? Aquelas áreas ou momentos que exigem uma atenção mais desperta para a gente não ser pego na escuridão da ignorância, da indiferença, da confusão. E a outra imagem. E, metaforicamente falando, o que representaria ter os rins cingidos? Que tipo de bagagem, talvez, distrações, apegos, medos, velhos hábitos, precisa ser deixada de lado para a gente ter mais agilidade, mais liberdade? Que tipo de foco e prontidão são necessários para estar verdadeiramente presente e capaz de responder ao que realmente importa, quando a hora chegar? Seja essa hora um desafio, uma oportunidade ou um chamado inesperado. São perguntas que ficam, né? Ficam. Essa passagem, mesmo sendo tão antiga, nos confronta com questões muito atuais sobre como a gente escolhe viver nosso tempo e nossa atenção. É um convite à reflexão constante. Paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.